Sejam todos bem-vindos de volta. Temos a honra de receber o Dr. Christian Breiner, advogado e bibliotecário da Câmara dos Deputados. Ele é graduado em Direito, Filosofia e Letras, Língua e Literatura Francesa, Biblioteconomia e Tradução Francês. Lecionou Direito, Filosofia e Ciência Política no Centro Universitário Instituto de Educação Superior de Brasília e Centro de Estudos Filosóficos Teológicos Redentópolis Mater de Brasília. Foi diretor do Departamento de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura e subsecretário do Patrimônio Cultural do Distrito Federal. Venceu com sua dissertação de mestrado o concurso latino-americano de investigação em bibliotecologia, documentação arquivística e museologia, Fernando Baez, Eudeba 2008. É mestre em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília e doutor em Literatura e Práticas Sociais. E o seu doutorado lhe garantiu o prêmio Casa de las Américas com a obra Devotos e Devassos, representação dos padres e beatas na literatura anticlerial brasileira, EDUSP 2014. Foi diretor do Departamento de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura e subsecretário do Patrimônio Cultural do Distrito Federal. Tem se dedicado aos estudos constitucionais, em particular na área da cultura. Nosso palestrante tem como tema Patrimônio Bibliográfico do Brasil, ferramentas jurídicas de proteção. Ele analisará os desafios e possibilidades jurídicas e legislativas em relação à tutela do patrimônio. Excelente palestra! Com a palavra, o professor Christian Breiner. Olá, eu sou o professor Christian Breiner. Neste primeiro seminário virtual de Biblioteconomia do Brasil, vamos tratar de um dos maiores desafios envolvendo o patrimônio cultural, que é a garantia da proteção e da disseminação dos registros bibliográficos. Imaginemos o montante de livros anualmente publicados no mundo. Pensemos ainda no universo da informação digital. Em janeiro desse ano, havia quase 2 bilhões de sites na internet. Você sabia que o Google, o motor de busca mais famoso do planeta, processa mais de 7 bilhões de consultas de pesquisas todos os dias? Afinal, quem é que cuida dessa montanha de informação analógica e digital gerada diariamente? Será que esse trabalho, tão importante para a tutela da identidade de nosso país, está sendo realizado de forma adequada? Com esse trabalho, quero também sensibilizar para a influência que o universo das leis tem no funcionamento de nossas bibliotecas. É compreendendo o mundo da política que conseguiremos universalizar e fortalecer as bibliotecas do Brasil. Iniciamos com a compreensão do Instituto do Depósito Legal. Ele é fundamentalmente uma obrigação firmada por meio de ato normativo destinada a garantir que as publicações do país sejam conservadas e disseminadas. Em termos mais específicos, trata-se de, abre aspas, exigência imposta pela lei de depositar em uma ou várias agências específicas exemplares das publicações de todo tipo, reproduzidas em qualquer suporte, por qualquer procedimento para distribuição, aluguel ou venda. Mesmo em países que não possuem exatamente uma legislação federal a respeito da matéria, é o caso da Suíça, os seus entes, seus distritos tendem a instituir normas de depósito legal. Lá no caso, o cantão de Vaud. A Biblioteca de Alexandria, fundada em 288 anos a.C., parece ter sido a primeira a desenvolver um modelo de depósito legal. Foi o rei Ptolomeu, que estabeleceu que todos os livros encontrados nos navios que faziam escala no porto da cidade deveriam ser confiscados e posteriormente copiados em folhas de papiro. A cópia era entregue ao dono e o original, recebendo a menção navios, era incorporado ao acervo da biblioteca. Francisco I, que era o rei da França, é apontado como o pai do depósito legal. Foi dele a ideia de se criar, na primeira metade do século XVI, um ato normativo destinado a coletar, preservar e, até certo ponto, disseminar o que será publicado em seus domínios. A ordem do rei tinha por fim restaurar a natureza das boas letras, por muito tempo coberta pelas trevas da ignorância. Desse modo, a promulgação da chamada Ordonnance de Montpellier implicou no fortalecimento do rei enquanto guardião da moral católica. Não por acaso, o monarca designa o seu próprio capelão para gerenciar pessoalmente todas as atividades envolvidas no depósito legal. E a fim de não parar dúvida do seu propósito, ele publica em 17 de março desse mesmo ano uma ordem intitulada mais tarde de Ordonnance du Châtelet, reiterando a punibilidade de quem ousasse imprimir ou comercializar obras sem a aprovação prévia do padre Melan.
É evidente que a censura não tem sido a pretensão única, sequer a mais importante do depósito legal no curso dos séculos. Na verdade, enquanto medida destinada a garantir a criação de uma coleta de material produzido no país e, por meio desta, a publicação de uma bibliografia nacional, o depósito legal é um poderoso mecanismo fomentador da liberdade de expressão e também de acesso à informação. Mas, afinal, o que é que merece ser preservado em termos de publicação? Olha, a resposta a essa questão está subordinada ao conjunto de valores que norteiam uma nação. Na China, por exemplo, o depósito legal foi instituído por meio do chamado Regulamento sobre a Administração de Publicações, devendo assim o depósito se submeter aos princípios norteadores, dentre eles o respeito aos fundamentos socialistas. Nós encontramos lá no regulamento a citação: a causa editorial deve aderir aos princípios de servir ao povo e à causa do socialismo, aderir ao princípio do marxismo-leninismo e do pensamento de Mao Zedong. A Itália, por sua vez, evoca a memória da cultura e da vida social italiana para justificar o depósito legal. De forma bastante peculiar, o legislador italiano define o material objeto do depósito legal a partir dos sentidos escrito, fruíveis mediante a leitura, a escuta e a visão, independentemente do seu processo técnico de produção, edição ou difusão, considerando assim, inclusive, documentos destinados aos portadores de deficiências físicas. O interesse em prospectar a memória nacional faz com que algumas nações, o que não é o caso do Brasil, extrapolem inclusive suas fronteiras nacionais, contemplando obras editadas no exterior. A Bélgica, por exemplo, ela estabelece o prazo de 2 meses para que os autores belgas depositem na Biblioteca Real 2 exemplares de suas obras quando publicadas fora do país. No Peru, além do que for editado ou gravado em território nacional, a obrigação legal recai sobre o autor peruano quando suas obras se distribuam exclusivamente fora do Peru. O interesse em preservar e democratizar a informação tem feito com que a legislação de muitos países contemple o advento de novos suportes. A Espanha, por exemplo, ela passou a reconhecer as publicações eletrônicas e os sites web como objetos do depósito legal, criando estratégias de captura e de tratamento dessas fontes. E no Brasil? Bem, a legislação brasileira não determina que o depósito se limite exclusivamente a publicações analógicas. Mesmo assim, a Fundação Biblioteca Nacional ela não tem coletado materiais publicados em formato eletrônico, por exemplo, blogs e páginas web. A única exceção nesse sentido parece ser os livros e-books, mas esses são preservados de maneira insatisfatória. Esta omissão em se preservar conteúdos eletrônicos no Brasil gera um buraco negro no campo informacional que, em últimos termos, representará uma perda significativa da memória nacional. A primeira experiência de depósito legal no Brasil se deu ainda no período imperial. As oficinas tipográficas portuguesas instaladas em solo brasileiro deveriam enviar exemplares de suas publicações para a Real Biblioteca, instalada em 1810 na cidade do Rio de Janeiro. Contudo, só 12 anos depois, aparece o primeiro ato normativo que tratava especificamente do depósito legal, já no Império do Brasil. Foi por meio de um aviso de 12 de novembro de 1822 que José Bonifácio de Andrade Silva, sob a ordem de Dom Pedro I, determina que, abre aspas, a Junta Diretoria da Tipografia Nacional faça remeter para a Biblioteca Imperial e Pública desta Corte um exemplar de todas as obras, folhas periódicas e volantes que se imprimirem na mesma tipografia, fecha aspas. Atualmente, o depósito legal no Brasil é regido por meio de 2 leis ordinárias, cada uma tratando de um conjunto particular de obra. A Lei 10.994, de 2004, dispõe a respeito das obras de natureza bibliográfica. Já o depósito das obras de natureza musical, partituras, fonogramas e videogramas musicais, é regido pela Lei 12.192, de janeiro de 2010. A relação obrigacional imposta não gera contraprestação por parte da administração pública. Essa relação desnivelada se justifica pela supremacia do interesse público sobre o privado, o princípio geral do direito e condição de sua existência. No caso em questão, a obrigação combinada resulta na formação do patrimônio bibliográfico nacional, que por sua vez é a reverberação do direito constitucional de acesso às fontes da cultura nacional. Ao apresentar o seu relatório pela constitucionalidade do então projeto de lei número 3.803, originário do Senado Federal e que depois seria a Lei 10.994, o deputado federal Vital do Rego ingressou no campo do mérito da proposição,
manifestando, inclusive com uma paixão pouco usual entre membros da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, seu apoio ao projeto. Em seu discurso bastante laudatório, ele outorgou à Biblioteca Nacional o status de, abre aspas, celeiro fecundo e cofre indispensável para recolher e zelar o patrimônio espiritual da nação, fecha aspas. Veja só, patrimônio da nação, palavra latina patrimônio, derivada de pater, contemplava os bens pertencentes ao pater familias. A família antiga romana se sustentava por meio da transmissão desse patrimônio. Esse vínculo era tão estreito que a transferência dos bens considerados mais importantes, res mancipi, se efetivava por meio de uma liturgia religiosa. A nossa Constituição de 88, ao tratar desse assunto, ela remete a essa perspectiva de herança. O patrimônio cultural nacional é definido a partir de elementos envolvidos na construção da identidade, da ação e da memória, do que foi designado de grupos formadores da sociedade brasileira. Vale ressaltar que o Constituinte se vale de uma perspectiva patrimonial anti-hegemônica, ao reconhecer que o patrimônio cultural do Brasil abarca um imenso leque de elementos, resultante da natureza plural da sociedade, e elencado em 5 amplas categorias. Também é estabelecida na Constituição a obrigação do Estado em efetivar a preservação e o acesso às fontes da cultura nacional, inclusive os documentos bibliográficos. Nesse sentido, toda biblioteca, por menor e mais desprovida que seja de recursos, é espaço de conservação do patrimônio intelectual, literário e artístico, locus deflagrador da memória nacional, ainda que em fragmentos, como ressaltou Christian Jacob. Abre aspas, é um lugar de diálogo com o passado, de criação e inovação, a serviço da coletividade inteira. Fecha aspas. Se é plausível a ideia de que qualquer biblioteca se ocupa da memória, a memória de papel, da qual falava Leibniz, tornou-se uma instituição autônoma de museus, depósitos, centros de documentação, bancos de dados. Ainda a citação de Christian Jacob. Mas o que diferenciaria a Biblioteca Nacional de todas as outras bibliotecas? Talvez a amplitude do compromisso ao representar o nacional. De fato, se as bibliotecas em geral se ocupam por meio de seus acervos em representar fragmentos do que se intitulou Memória Nacional, coube ao legislador determinar que a Biblioteca Nacional, agora a Fundação, fosse na estrutura do Estado brasileiro a única depositária da produção bibliográfica do país, intitulada de Coleção Memória Nacional. Mas essa coleção ela é tombada? Não, ela não é. A coleção Memória Nacional ela não é tombada, mas ela pertence ao patrimônio cultural, evidentemente. O tombamento não é a única modalidade de tutela, como bem ressaltou o jurista Carlos Frederico de Souza Filho. Abre aspas, patrimônio cultural não é apenas o conjunto dos bens incluídos nos livros do tombo, como enganosamente dá a entender o Decreto-Lei 25 de 1937. A legislação posterior abre portas à declaração de interesse cultural e, portanto, à inclusão de bens no patrimônio cultural nacional por outras vias que não o tombamento, fecha aspas. O depósito legal é uma das várias outras formas de acautelamento e preservação, genericamente citadas na Carta Magna, lá no artigo 216, parágrafo 1º. No caso, o bem jurídico tutelado é a preservação da coleção Memória Nacional. Ainda que não tombada, o Instituto regulado pelo Decreto 25 de 37, essa coleção, fruto do depósito legal, além de publicizar o que o país produz em termos de conhecimento em múltiplas áreas, é um termômetro do nível de eficácia do Instituto do Depósito Legal. Essa relação entre coleção Memória Nacional e depósito legal é inequívoca e permanente. Veja o que a própria Biblioteca Nacional afirma a esse respeito. O depósito legal é definido como exigência por força de lei número 10994 de 14/12 de 2004, que revogou o decreto 1825 de 1907 de remessa à Biblioteca Nacional de um exemplar de todas as publicações produzidas em território nacional por qualquer meio ou processo, objetivando assegurar a coleta, a guarda e a difusão da produção intelectual brasileira, visando a preservação e formação da coleção Memória Nacional. Por sua enorme relevância, é razoável que o país se valha de alguns instrumentos nas esferas legislativa, administrativa e penal para garantir a preservação e formação da coleção Memória Nacional. Hoje nós iremos tratar da proteção legislativa e administrativa. Embora a Constituição Federal tenha um papel muito importante ao assegurar espaço à produção bibliográfica, foi a promulgação da Lei 10.994, de dezembro de 2004, que efetivaria em tese essa tutela.
Apesar da rubrica usada dispõe sobre o depósito legal de publicações na Biblioteca Nacional e da outras providências, a lei é muito sucinta, são apenas 9 artigos. No primeiro artigo é apresentado o objeto e mais tarde o objetivo do ato normativo. Diz lá: esta lei regulamenta o depósito legal de publicações na Biblioteca Nacional, objetivando assegurar o registro e a guarda da produção intelectual nacional, além de possibilitar o controle, a elaboração e a divulgação da bibliografia brasileira corrente, bem como a defesa e a preservação da língua e cultura nacionais. Todas as práticas pontuadas pelo legislador no corpo do ato normativo, inclusive as de natureza sancionadora, gravitam em torno de 3 objetivos. Primeiro, garantir o registro e a custódia do que se é produzido no país. Segundo, produzir como desdobramento natural daquele a bibliografia nacional. E terceiro, preservar a língua e a cultura nacional, também como desdobro da existência de uma coleção íntegra. Em seguida, o legislador ele define o depósito legal, enfatizando sua natureza mandatória e amplitude, bem como sua distribuição. O texto aprovado pelo Congresso Nacional trata de publicações e publicações novas, mas infelizmente o presidente da República os vetou, justificando que isso demandaria espaços de enormes proporções para depósito. Ou seja, a amplitude, elemento basilar de um sistema de depósito legal decente, não consta na legislação brasileira. Este veto representou um empecilho no estabelecimento de critérios mínimos em relação ao que deve ou não ser depositado, pondo assim sob dificuldade a tutela da produção bibliográfica do país. Portanto, para o efetivo cumprimento da obrigação, o que restou foi recorrer à definição de depósito legal, que ao se conceituar a partir de todas as publicações, se revela absurdamente genérica, contemplando indiscriminadamente todos os suportes de informação existentes e que, porventura, vierem a ser criados. O único critério adotado foi o de territorialidade, ou seja, deve o depósito legal abarcar aquilo que foi editado dentro das fronteiras do país, designado pelo legislador de obras nacionais, além das provenientes do estrangeiro, que trouxerem indicações do editor ou vendedor domiciliado no Brasil. Outra questão é a preocupação de incluir as publicações oficiais produzidas pela administração pública direta e indireta, em seus 3 níveis, federal, estadual e municipal, incluindo o DF, bem como as das fundações públicas. Ficou de fora desta selva selvagem apenas o conjunto de registros fonográficos, objeto de lei específica, como eu já havia mencionado. Os atores envolvidos nessa prática obrigacional, a saber, a Fundação Biblioteca Nacional tem qualidade depositária, podendo a mesma delegar essa tarefa a outras instituições, facilitando assim o recebimento dos exemplares. No outro polo, nós temos o impressor e o editor. O primeiro é o responsável pelo envio sob as suas expensas dos exemplares destinados ao cumprimento do depósito, chamado assim de depositante. Compete a esse segundo garantir, juntamente com o autor da publicação, o cumprimento do dever legal, que é o de entregar à depositária, à Fundação Biblioteca Nacional, até 30 dias após a publicação da obra, 1 ou mais exemplares. Em caso de inadimplemento, 3 sanções poderão ser aplicadas. Multa, equivalente a 100 vezes o valor de mercado da obra que será convertido em receita para a depositária. Segundo, apreensão de exemplares em número suficiente para atender às finalidades do depósito. E, por último, responsabilização administrativa ou judicial do agente público, ao se tratar de publicação oficial. Assim, a prática do depósito legal se insere no campo do dever, entendido preliminarmente como vínculo imposto à vontade. A promulgação da Lei 10.994 foi um marco e trazia em seu bojo grandes expectativas. Em seus 9 artigos, pretendeu-se garantir a preservação da produção bibliográfica nacional e como desdobramento sua disseminação. Esse foi o sentimento que balizou as discussões, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, durante os 16 longos anos de tramitação do projeto de lei. Esperava-se de fato que o ato normativo pudesse trazer enormes benefícios para a sociedade, como o senador Jarbas Passarinho justificou ao apresentar o então projeto de lei do Senado, número 110 de 98, na Comissão de Educação. O fato é que, após mais de 16 anos de sua promulgação, a Lei 10.994 não foi regulamentada. Mas, afinal, o que deve ser regulamentado de fato? Em seu parecer pela aprovação do projeto de lei 110 de 98, o relator, senador Áureo Melo, enfatizava a importância do instrumento para que a Fundação Biblioteca Nacional, não era a fundação até então, cumprisse com seus objetivos, mas fazia uma ressalva. É imperioso que o disposto no artigo 7º seja implementado de pronto.
Esse dispositivo em questão dispunha sobre a previsão de descentralização do depósito legal. Trata-se de uma das matérias que, embora tenha sido uma das grandes motivadoras da aprovação do projeto de lei, ela jamais foi regulamentada. Não se trata, entretanto, do único objeto que aguarda a manifestação da parte do Poder Executivo Federal. O ato normativo em questão gravita em torno da obrigatoriedade por parte da depositária, a Fundação Biblioteca Nacional, de registrar as fontes depositadas, produzindo como desdobramento desta ação a Bibliografia Nacional. Não se pode imaginar que a recolha das publicações se efetive, a gente se observa, sem aplicação de penalidades. Nesse sentido, a lei determina sanções monetárias e apreensão de exemplares para aqueles que, sendo depositantes, não cumprirem com as obrigações legais já listadas, as 3 que eu havia mencionado, bem como o ajuizamento de ações no caso de agente público. A medida preventiva otimiza a probabilidade de o dever imposto ser cumprido. Para ser eficaz, uma lei deve fazer respeitar e, para isso, deve prever uma sanção em caso de infração. Pode ser arriscado contar unicamente com a boa vontade para criar coleções de depósito completas. O próprio autor de projeto de lei do Senado 110 reconhece que a obrigatoriedade do depósito impõe necessariamente sanções aos transgressores da legislação. Práticas sancionadoras são recorrentes na história do depósito legal. Em dezembro de 1537, surge na França, sabemos, o primeiro ato normativo tratando do depósito legal. O próprio rei estabelecia 2 sanções para os editores e impressores desobedientes: o confisco de toda a edição ou das obras postas à venda e a multa proporcional ao valor da obra. Portanto, a sanção monetária tem sido a estratégia adotada pelos Estados nacionais na tentativa de efetivar o depósito legal. É curioso constatar que, embora suprimida pela Revolução Francesa, essa norma foi restabelecida 3 anos mais tarde, com a mesma característica punitiva. Atualmente, o depósito legal, tanto na França metropolitana quanto em seus territórios ultramarinos, é regulado pelo Código do Patrimônio, que entrou em vigor no ano de 2004, então tem menos aí 16 anos. A obrigação do editor é depositar um exemplar na Biblioteca Nacional da França. Já o impressor, ele deve entregar um exemplar em biblioteca habilitada de sua região. Vale ressaltar que desde 92, com a aprovação da Lei 92.546, o depósito contempla documentos digitais, de softwares à base de dados, além de obras televisivas e radiofusoras. E veja, aquele que tenta escapar da obrigação do depósito legal, o Código do Patrimônio estabelece uma sanção pecuniária, a pena de multa no valor de até 75 mil euros. Pode, contudo, ser suspensa pela autoridade judiciária por um prazo determinado, sob a condição de o condenado reparar os danos e abandonar a prática ilícita. Na Espanha, o depósito legal dedica o último dos seus 5 capítulos, a lei, ao regime de infrações e sanções a serem aplicadas no caso de descumprimento. Inicialmente, o legislador espanhol dispõe a respeito das partes envolvidas. De um lado, órgãos estabelecidos pelas comunidades autônomas, responsáveis pela aplicação da penalidade; do outro, o editor ou seu substituto, infrator da norma. Observa-se, desde já, o caráter descentralizador do poder sancionador, não restritivo à Biblioteca Nacional da Espanha. Em seguida, na Espanha, elenca 7 infrações divididas em leves, com multas entre 1.000 e 2.000 euros, e pesadas até 30 mil euros. No grupo das leves, apenas 2: descumprir o prazo do depósito ou o número de exemplares a ser depositado. Ao contrário da França, cujo número de exemplares está em função dos responsáveis pelo depósito, 4 para o editor e 2 para o impressor, a lei espanhola estabelece a quantidade de exemplares a partir dos tipos documentais. Segundo aspecto da Espanha, distribuir exemplares de uma publicação que tenha sido depositada ou que não tenha recebido o número de depósito legal. É uma infração leve. O legislador determina que a pessoa responsável pelo depósito solicite o número de depósito legal. No grupo das infrações graves são estabelecidas 5 práticas omissivas e comissivas: manipular o número de depósito legal, seja de forma dolosa ou culposa; reincidir em infração leve; apresentar dados falsos pelas pessoas responsáveis pelo depósito legal; obstruir a fiscalização do cumprimento da lei e impedir ou restringir o acesso dos centros depositários às publicações digitais online. O cumprimento da sanção não exime o cumprimento da obrigação. Já no México, por sua vez, a lei mexicana, que foi promulgada no mesmo ano da espanhola, determina que os editores e produtores de material bibliográfico e documental depositem na biblioteca do Dr. José Maria Luis Mora 2 exemplares de suas obras. O descumprimento implicará em sanção econômica equivalente a 5 vezes o valor unitário da edição. Se as obras forem de distribuição gratuita,
A omissão, independentemente de ser dolosa ou culposa, vai custar 20 vezes o valor diário da unidade de medida. O legislador mexicano teve o cuidado de garantir que o montante recolhido, fruto dessas sanções, fosse revertido para a biblioteca Dr. José Maria Luiz Mora para ela comprar selo. Já no Brasil, por meio do decreto 8.297 de 2014, estabelece ser de responsabilidade da Fundação Biblioteca Nacional a execução da política governamental de recolhimento, guarda e preservação da produção intelectual brasileira. Essa competência, ela vai se desdobrar em 8 ações, vamos ver agora. Captar, preservar e difundir os registros da memória bibliográfica e documental nacional, adotar as medidas necessárias para a conservação e proteção do patrimônio bibliográfico e digital, sob sua custódia, atuar como centro referencial de informações bibliográficas, atuar como órgão responsável pelo controle bibliográfico nacional, ser depositário e assegurar o cumprimento da legislação relativa ao depósito legal, registrar obras intelectuais e averbar a cessão dos direitos patrimoniais do autor, promover a cooperação e a difusão nacionais e internacionais relativas à missão da Fundação Biblioteca Nacional e fomentar a produção de conhecimento por meio de pesquisa, elaboração e circulação bibliográficas referentes à missão da Fundação Biblioteca Nacional. A Lei 10.994, que precedeu o decreto mencionado em quase uma década, já estabelecia-se a Fundação Biblioteca Nacional órgão depositário, devendo a partir daí exercer 2 atividades: o registro e a guarda da produção intelectual nacional, bem como o controle, a elaboração e a divulgação da bibliografia brasileira corrente. O fato é que a legislação sobracitada é destituída de qualquer efetividade jurídica. De fato, embora o próprio legislador tenha estabelecido no corpo da lei o prazo de 90 dias para a regulamentação desta lei, isso nunca ocorreu. Ou seja, a lei ordinária em questão é improlífica, desprovida de qualquer eficácia no campo obrigacional. De fato, como bem ressaltou o jurista Miguel Reale, uma lei não regulamentada, não obstante a regulamentação esteja nela prevista, acha-se desprovida de eficácia. Qualquer ato nela baseado incorre em inconstitucionalidade, uma vez que são feridos 2 princípios constitucionais. O que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, válida e eficaz, e o de que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Os efeitos da omissão protagonizada pelo poder público quanto à regulamentação, em particular ao que envolve as práticas sancionadoras, são extremamente danosos para toda a sociedade brasileira. De fato, o descaso por parte do Estado tem produzido 2 frutos amargos vinculados entre si, a saber, primeiro, o estado lacunoso da coleção Memória Nacional. É de se presumir que uma parcela significativa de obras bibliográficas no país não chegue sequer aos galpões da Fundação Biblioteca Nacional por beneplácito dos impressores. E o segundo problema é a suspensão da Bibliografia Nacional. Desde 1997, meados, a Fundação não mais publica sua bibliografia, alegando estar a mesma acessível no seu catálogo online, revelando uma incapacidade institucional de distinguir um catálogo e uma bibliografia. A não publicação da bibliografia, além de impossibilitar a apreensão do estado da arte em qualquer área do conhecimento, impede que setores da máquina pública, como o Ministério Público ou mesmo a sociedade em geral, fiscalize quanto ao que tem sido incorporado ou não à coleção Memória Nacional. Dito de outro modo, por outro autor, a ausência de uma bibliografia nacional tem impacto direto na memória intelectual brasileira. Não sabemos, afinal, quais áreas do conhecimento produzem mais ou menos no país, o que poderia, sob um ângulo otimista, servir de subsídio para o direcionamento de políticas públicas educacionais para alguns campos do saber, etc. Além de que não sabemos em números reais quem tem cumprido ou não a lei de depósito legal. Sabe-se que a tutela do patrimônio cultural não pode ser efetivada sem a adequada discriminação do bem ou conjunto de bens. É o que Souza Filho preceitua de forma bastante clara. Para proteger um bem cultural, é necessária a sua individuação de tal modo que móvel ou imóvel ele possa ser exatamente localizado, reconhecido e publicamente tido como bem cultural preservável. Por isso, não só o conceito de bem cultural, como o processo de sua constituição tem que estar expresso na lei.
Bem, e há outras questões a serem levadas. Vale ressaltar que mesmo no caso em que fosse produzida uma lista bibliográfica, a mesma não pode ser tratada como bibliografia, mas simplesmente como repertório bibliográfico, constituído por obras entregues volitivamente pelos editores do país. Uma análise atenta deixaria claro não se tratar de uma bibliografia, mas de um repertório com lacunas em relação ao que o país produz em termos de publicação. Afinal de contas, sem uma lei de depósito legal e efetiva, não há que se falar em serviço bibliográfico nacional. Nesses 16 anos de espera pelo decreto regulamentador da lei ordinária, poucas ações foram adotadas para sanar essa grave lacuna. Em 2007, o então presidente da Biblioteca Nacional, Muniz Sodré, encaminhou ao Ministério da Cultura uma proposta de regulamentação da lei em questão, reiterando que a falta de regulamentação da nova lei de depósito legal dificulta a cobrança e a atuação da divisão de depósito legal junto à classe editorial. Isso, nós estamos falando ainda em 2007. Vale ressaltar que mesmo no caso em que fosse produzida uma lista bibliográfica, a mesma não poderia ser tratada como bibliografia, mas simplesmente como repertório bibliográfico constituído por obras entregues volitivamente pelos editores do país. Uma análise atenta evidenciaria não se tratar de uma bibliografia, mas de um repertório com enormes lacunas em relação ao que o país produz em termos de publicação, em todas as suas regiões. Afinal de contas, sem uma lei de depósito legal efetiva, não há que se falar em serviço bibliográfico nacional. Nesses 16 anos de espera pelo decreto regulamentador da lei ordinária, poucas ações foram adotadas para sanar essa grave lacuna. Em 2007, o então presidente da Biblioteca Nacional, Muniz Sodré, encaminhou ao Ministério da Cultura uma proposta de regulamentação da lei em questão, reiterando que a falta de regulamentação da nova lei de depósito legal dificulta a cobrança e a atuação da divisão de depósito legal junto à classe editorial. Somente em 2017, a questão voltou a ser levantada, dessa vez pelo então ministro da Cultura, Roberto Freire, por meio da criação de um grupo de trabalho destinado a propor a atualização da legislação. Formado por vários stakeholders e conduzido pela Fundação Biblioteca Nacional e o Departamento de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, este grupo de trabalho acabou sendo suspenso logo após a troca do titular da pasta ministerial. A ordem de fazer, no caso em questão de regular, pode representar no âmbito da aparelhagem estatal a escolha do nada fazer, sequelando terrivelmente o meio ambiente, como nós podemos nos depreender dessa citação. A administração pública pode ser a um só tempo elemento mortal ou vital à proteção ambiental. Cabe-lhe, via de regra, o poder de preservar ou mutilar o meio ambiente. Assim, na medida em que compete à administração pública o controle do processo de desenvolvimento, nada mais perigoso para a tutela ambiental do que um administrador absolutamente livre ou que não sabe utilizar a liberdade limitada que o legislador lhe conferiu. Bem se vê que a proteção ambiental está diretamente relacionada com a questão da discricionariedade administrativa. Lembrando que a cultura faz parte do meio ambiente, meus caros. Frente a esta prática omissiva do Estado em relação ao patrimônio bibliográfico nacional, há que se pensar em adotar medidas para dar fim ao descaso institucionalizado, seja em relação à incompletude do acervo bibliográfico da coleção, fruto do descumprimento da lei do depósito legal, seja quanto ao abandono da bibliografia nacional, desdobramento daquele. Afinal de contas, a própria Constituição Federal ordena que, em caso de danos e ameaças, medidas sancionadoras devem ser aplicadas, até que tais práticas lesivas à coletividade cessem. A necessidade da tutela na esfera judicial se torna ainda mais imperativa quando a proteção via Poder Legislativo se revela insuficiente e via Poder Executivo jamais ocorreu. Não é incomum que a ameaça ao patrimônio cultural seja interrompida por meio da adoção de medidas nas esferas civil e administrativa. Em outros casos, essas se revelam precárias na empreitada de dar cabo a uma série de ações e omissões lesivas. Desse modo, há que se pensar em trilhar outros caminhos na arena judicial destinadas a tutelar os bens culturais contemplados pela Constituição. A produção bibliográfica nacional está ameaçada pelo não cumprimento efetivo do depósito legal. Trata-se de uma situação grave e não recente. Miranda, por exemplo, denuncia o descaso com a produção bibliográfica brasileira há tempos. Uma citação dele: sabemos que o cumprimento da lei de depósito legal, a original de 1897, não é efetivo, ou seja, parte considerável das publicações não são depositadas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e as medidas para reclamar e exigir o cumprimento da obrigatoriedade não é exercida plenamente, ou seja,
uma proporção considerável das publicações não entram no processo de controle bibliográfico. A criação de uma coleção nacional completa e a publicação de forma ininterrupta da bibliografia nacional são frutos do Instituto do Depósito Legal. Embora seja provável que o texto da Lei 10.994 atenda de fato aos propósitos do depósito legal e, consequentemente, aos objetivos do chamado controle bibliográfico universal, o fato é que a não regulamentação da lei impossibilita a sua efetividade, ameaçando o patrimônio do país por meio de um flagrante ato omissivo. Nesse quadro de descaso, duas questões se levantam. Primeiro, qual a solução para o efetivo cumprimento da lei de depósito legal? O que fazer? Ademais, como inserir a completude de tal produção nas estantes da biblioteca? Compete ao Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. Está lá no artigo 215 da Constituição. Embora a coleção documental formada pelo depósito legal seja parte integrante do chamado patrimônio cultural, seu estado continua de lacuna de defecção ocasionado pelo descumprimento da Lei 10.994, ameaça o usufruto desse direito. Pela natureza difusa do bem cultural, o poder público compartilha com a comunidade a promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro. Bibliotecários, arquivistas, museólogos, professores e profissionais de todas as áreas que se valem da informação têm o direito de exigir o cumprimento dessa lei. Mas o que fazer, afinal? Eu irei me ater a duas medidas judiciais na esfera civil, a ação popular e a ação civil pública. A ação popular é regida pela Lei 4.717 de 65 e permite ao cidadão prevenir ou anular atos lesivos cometidos por agentes públicos contra a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio público histórico e cultural. É inadequado valer-se desse instrumento para obrigar a administração a preservar, tutelar ou tombar bens ou substituir critérios técnicos ou opções administrativas. Em outros termos, esta modalidade de ação civil somente é apropriada para a proteção de artefatos e afins já reconhecidos pelo Estado como bem cultural. Todos os eleitores brasileiros, incluindo os menores de 18 anos, têm legitimidade para propor uma ação dessa natureza. A lei determina que fica a critério do autor a quais as entidades e agentes administrativos que, por ação ou omissão, praticaram ou se beneficiaram do ato impugnado serão citados. Então você pode arrolar lá vários. No caso em questão, a ação popular pode ser adequada, devendo ser proposta contra duas pessoas públicas que oportunizaram a lesão da coleção Memória Nacional. Em primeiro lugar, o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, a quem compete exclusivamente expedir o decreto regulamentador da Lei 10.994. Está lá no artigo 84, inciso 4 da Constituição. O outro, a Fundação Biblioteca Nacional, pelo seu dever legal de captar, proteger e difundir a produção intelectual do país. Ela é litisconsorte passivo. Embora também sirva para tutelar os interesses da coletividade, o polo passivo da ação civil pública não abarca apenas a administração pública, mas qualquer pessoa física ou jurídica que cause danos ao meio ambiente, aos consumidores e a qualquer bem ou direito de valor artístico, histórico, turístico ou paisagístico. Ela pode ser ajuizada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, os estados, municípios, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedade de economia mista, bem como associações interessadas, desde constituídas há pelo menos um ano. A lesão da coleção Memória Nacional, sua incompletude, também pode ser objeto de ação civil pública. É possível que a judicialização na esfera civil, via ação popular ou ação civil pública, consiga sancionar as condutas omissivas atentatórias ao patrimônio bibliográfico do nosso país. Na hipótese do caso em questão, a inércia por parte do Estado justifica, inclusive, valer-se do direito penal. Ora, a proteção do patrimônio cultural é direito fundamental, sendo inconteste que a sua tutela beneficia a sociedade como um todo, ao preservar sua memória, garantindo a transmissão. Nesses termos, a intervenção do direito penal no caso em questão se aplica adequadamente, já que se está tratando de bem jurídico relevante. Mas isso é objeto de um outro encontro numa outra ocasião. Eu espero que essa explanação, embora curta, tenha fortalecido em todos nós o interesse pelo patrimônio bibliográfico nacional e, em particular, os desafios que só podem ser efetivamente enfrentados com coragem e serenidade no âmbito das estruturas formais de poder. Gostaria de agradecer o Dr. Christian Braine. Muito obrigado. Dentre os inúmeros benefícios da participação em eventos como este, podemos dizer que a interatividade, a troca de experiência e o network acadêmico e profissional estão entre elas.
Você passa a conhecer melhor os profissionais que atuam na sua área, estabelece relacionamentos que podem virar oportunidades de trabalho e troca importantes informações sobre interesses em comum. Assim, convidamos a todos para acessar a sala de bate-papo para que possamos nos conhecer e desfrutar dessa importante ferramenta. Espero todos vocês lá!